Vamos dar, então, continuidade ao nosso programa. E eu vou agora inaugurar o segundo painel, que conta com duas presenças marcantes do professor Marcus Arzt, que é professor de Direito Civil, Direito Privado Europeu, Comercial e Econômico e Direito Comparado na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, e a professora Caroline Mella, como eu pronuncio o seu nome? Hanisch, né? Hanisch, que é professora na Universidade de Halle, também para o direito civil, processo civil, direito comercial e outras disciplinas. Eu vou passar inicialmente a palavra ao professor Marcus Arzt e cumprimentar também, nossa debatedora, professora Rosângela Cavalazzi. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui. Vou passar, então, a palavra ao professor Marcus Arzt para suas considerações sobre o contrato sobre produtos digitais. Muito obrigada. O senhor tem a palavra, professor. Ja, liebe Frau Fritz. Cara senhora Fritz, prezados senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer muito ao convite a essa cidade tão bonita e esse evento tão fantástico. Nós tivemos dias muito interessantes, bonitos aqui. E Porto Alegre é quase como um segundo lar, para mim, uma segunda pátria. E me agradeço muito a Cláudia também, já estive lá em projetos de pesquisa e agora vim ao Rio. E falo por toda a equipe aqui que estamos impressionados. Nossas primeiras impressões do Rio são espetaculares. Tivemos uma noite ontem muito bonita. E, infelizmente, não podemos ficar mais tempo, porque temos outros eventos com direito do consumidor. Amanhã temos mais um em Berlim e Viena para a organização. Vamos também fazer palestras. É uma pena que a visita seja tão curta. Eu também gostaria de agradecer muito aos intérpretes pela tradução bem rápida da minha palestra. Isso foi um serviço muito bacana. E eu vou ficar, então, bastante fiel ao meu manuscrito. O meu tema são contratos de produtos digitais e direito de atualização. E a pergunta sobre a palestra da Cláudia, ela é muito adequada para a minha palestra também. Eu posso também me conectar nessa discussão que foi iniciada com a Cláudia. Antes de entrar na parte da minha apresentação sobre direito de atualização, gostaria de fazer algumas declarações básicas com referência aos regulamentos sobre contratos de produtos digitais que estão em vigor na Alemanha desde 1º de janeiro de 2022 e que se baseiam na implementação de duas diretivas da União Europeia em relação a produtos digitais e a aquisição de bens. Agora, algo que não estava no texto para a tradução, por causa da pergunta que foi feita, eu gostaria de dizer que há mais de 20 anos demos um passo muito grande na Alemanha em relação às leis de proteção do consumidor que colocamos no BGB, colocamos no Código Civil alemão. Tivemos uma mudança de paradigma na Alemanha, eram leis assim adjacentes antigamente, e agora estão nas leis gerais,
E também, agora, na lei das dívidas, por exemplo, das obrigações, está integrado, e nós estamos convictos que não foi apenas um ato formal, mas teve também grande significado para a relevância do direito do consumidor. E isso é um comentário inicial para a minha palestra. Eu não sei quão bem vocês conhecem a legislação em alemã. E agora, indo geralmente à minha palestra, a primeira pergunta é, que seria a pergunta de vocês também, por que precisamos de regulamentação sobre contratos de produtos digitais? Na minha opinião, dois aspectos jurídicos são realmente essenciais para a criação de regulamentos para contratos de produtos digitais. E a Beata Excel também já mencionou no seu comentário. Primeiro, a forma como os consumidores satisfazem suas necessidades mudou radicalmente. Eu gostaria de ilustrar esse aspecto usando a música como exemplo. No passado, quando uma banda lançava um novo disco, como, por exemplo, o grupo britânico The Cure na semana passada, as pessoas iam à loja de discos para comprar o novo disco. Chegavam até a acampar do lado de fora da loja na última noite antes da data de lançamento para serem dos primeiros a colocar as mãos no cobiçado item. A nível jurídico, tratava-se de um contrato de compra de um bem móvel, um disco, cuja propriedade era então transferida. Na verdade, o mercado discográfico na Alemanha e na Europa passou por um renascimento. O vinil está de volta à moda. Posso dizer, pelo menos para a Europa, que está sendo assim. Mas existem várias alternativas para ouvir as novas músicas do The Cure. Pode-se comprar o disco como arquivo de um varejista online, usar a assinatura de um serviço de streaming, ou apenas garantir o direito de ouvir a música por um tempo. Os três exemplos, há muito mais, já deixam claro onde reside o problema. A satisfação digital da necessidade é um contrato de compra, um aluguel, um contrato atípico, ou ainda é possível ceder e sujeitar transações a uma das modalidades contratuais convencionais do direito especial das obrigações. Neste ponto, a questão já pode ser levantada e negada. Faz sentido forçar os novos canais de vendas a se enquadrarem nas antigas categorias? Em segundo lugar, a relação entre o fabricante ou o vendedor de um artigo mudou no período após a entrega. Isso pode ser explicado usando o exemplo popular da geladeira, do refrigerador. Aliás, os refrigeradores substituíram os carros na Alemanha como candidatos a processos jurídicos acadêmicos. No entanto, penso que a crise na indústria automobilística alemã não pode ser atribuída a esse rumor. Novamente, como é que era antes? O consumidor comprou uma geladeira que foi paga, entregue a ele. As principais obrigações do contrato foram cumpridas. E a questão da existência de direitos de garantia surgiu apenas em relação aos defeitos que já existiam quando o risco foi transferido
ou seja, quando a propriedade foi transferida. No entanto, os frigoríficos modernos podem agora conter elementos digitais, como o acesso remoto, através do celular, para regular a temperatura, ou mesmo poder encomendar ao fornecedor, de forma autônoma, alimentos que já não estão disponíveis. Aí de você se a cerveja acabar nas geladeiras alemães. Podem surgir problemas ao longo do tempo que tenham origem no ambiente digital ou surjam apenas como resultado de alterações nas condições reais ou legais. De acordo com a visão convencional, se chegaria à conclusão de que o frigorífico estava funcionando perfeitamente quando o risco foi transferido e que, portanto, não surgiriam questões de garantia. Isso não cabe mais em produtos modernos, como uma geladeira inteligente. Voltarei a esse assunto no final, sob o título da obrigação de atualização. Portanto, a resposta à primeira questão, por que precisamos de regulamentação sobre contratos de produtos digitais, é que, por um lado, os canais de venda para satisfazer as necessidades dos consumidores tornaram-se diversificados e uma fixação na compra de bens móveis já não é apropriada. O que a Berto falou antes do intervalo. Por outro lado, o momento da entrega perde o estatuto de momento mágico no direito da garantia. Segundo ponto, como é que o legislador alemão fez justiça a isto? Tornou-se moda na Alemanha fazer críticas fortes e até duras à qualidade das leis. É, portanto, especialmente positivo o fato de que o conceito básico da implementação da diretiva relativa aos contratos de produtos digitais possa ser elogiado sem reservas. Claro que temos problemas, mas pode-se dizer que está sendo positivo. O legislador absteve-se de introduzir regulamentos especiais para os tipos de contratos individuais do Código Civil, BGB, para produtos digitais. Se olharmos para os tipos de contrato individuais do direito especial das obrigações, verificamos que, salvo exceções, eles não se baseiam no objeto do contrato, mas na posição jurídica que o credor pretende adquirir no bem. Especificamente, se você quiser ver todos os direitos sobre a coisa, terá que comprá-la ou recebê-la de presente. Se quiser usá-las por um tempo apenas, você aluga ou pega emprestado. Mas, na verdade, não interessa muito o que você está alugando ou pegando emprestado. Já foi mencionado que não é fácil, talvez até impossível, categorizar o fornecimento de produtos digitais num tipo de contrato específico. Felizmente, o legislador reconheceu isso e trilhou um outro caminho. A posição jurídica que o consumidor pretende obter do produto digital não é tida em conta, é até mesmo ignorada. E o foco reside no objeto do contrato, o produto digital. Trata-se de um contrato entre uma empresa e um consumidor sobre um produto digital? As disposições
das seções 327 do Direito de Obrigações do Código Civil Alemão, recentemente introduzidas na Lei Geral das Obrigações, aplica-se e tem precedência sobre regulamentos da Lei de Vendas, Lei de Locação e Lei de Doações. Pode-se, portanto, e isso é muito importante, evitar fundamentalmente atribuir o contrato de fornecimento digital da nova música do The Cure a um tipo de contrato do Código Civil Alemão BGB. Isso torna muito mais fácil lidar com a nova lei. Os novos regulamentos contêm, então, um pacote completo de regulamentos sobre a obrigação de desempenho da empresa, ou seja, o fornecimento do produto digital, como lidar com o incumprimento e um direito de garantia em caso de mau desempenho. Tudo separado nos contratos de produtos digitais. É também positivo que mesmo a rescisão do contrato de produtos digitais tenha sido regulamentada de forma autônoma e que se tenha renunciado a uma referência à rescisão do contrato. O novo sistema e a sua vantagem decisiva podem ser ilustrados de forma bastante clara através do exemplo da rescisão do contrato devido ao incumprimento ou mau desempenho da empresa. Os regulamentos dos parágrafos 327 e seguintes do BGB abrangem tanto o fornecimento único como também o fornecimento permanente de um produto digital. Isso significa que os direitos de rescisão e retirada poderiam ter sido aplicados, mas uma diferenciação teria sido novamente necessária. Aqui, o legislador alemão adotou uma abordagem positivamente consequente, introduziu um novo direito de rescindir o contrato devido à não prestação ou à má gestão, ou seja, o fim do contrato. O consumidor tem direito a esse novo direito de finalizar o contrato tanto para o fornecimento pontual como para o permanente do produto, se os requisitos para tal forem atendidos. Por fim, a lei foi tão longe que as consequências jurídicas da rescisão do contrato também foram regulamentadas separadamente e não apenas as condições do direito de escrituração para o consumidor. A segunda questão pode, portanto, ser respondida de tal forma que o legislador alemão agiu com clarividência e inteligência, orientando-se nos interesses do consumidor a quem foi disponibilizado um produto digital, libertando-se de tentar incorporar compulsivamente novos acordos contratuais ao antigo espartilho. Depois dessa parte geral e básica, eu gostaria agora de terminar falando do direito de atualização e como ela é enquadrada juridicamente. Desenvolveu-se na Alemanha uma viva discussão acadêmica relativa à classificação da obrigação da empresa de atualizar a informação. Em primeiro lugar, deve-se observar a norma relevante. O empresário ou a empresa deve garantir que, durante o período relevante, o consumidor receba as atualizações necessárias para manter a conformidade do produto digital e que o consumidor seja informado dessas atualizações. As atualizações necessárias também incluem segurança. O período relevante, de acordo com a sentença 1, é, no caso de contrato de fornecimento permanente de produto digital, o prazo de fornecimento. Em todos os demais casos, o prazo que o consumidor pode esperar com base na natureza e finalidade do produto digital e tendo em conta as circunstâncias e a natureza do contrato. Num contrato para um produto digital, o consumidor tem, portanto, o direito legal de obter as atualizações necessárias.
Isso se aplica à compra do nosso refrigerador, de acordo com o parágrafo 475. As características especiais dos produtos com elementos digitais, como refrigerador inteligente, não precisam ser discutidas nesse momento. À primeira vista, o regulamento sobre obrigação parece estar formulado de forma bastante simples. A empresa deve inicialmente fornecer o produto digital livre de defeitos e depois fornecer atualizações e informar o consumidor sobre elas, caso seja necessário. E, honestamente, é simples assim. Argumenta-se, porém, que a obrigação de atualização não pode surgir apenas a nível secundário, pois falta aqui uma reivindicação primária subjacente. Mas não creio que este seja um argumento válido. O surgimento da obrigação de atualização e a própria relevância na relação contratual em curso se deve ao fato de que a obrigação de cumprimento da empresa não se esgota com a transferência única de propriedade do refrigerador inteligente. O contrato de compra, como uma clássica transação única, adquire, portanto, um aspecto de uma obrigação contínua. E quando se trata de obrigações de longo prazo, é característico que direitos e reivindicações que inicialmente não existiam só se tornem relevantes com o tempo. Por isso, repito, a empresa ou empresário deve inicialmente fornecer o produto ou bens digitais com elementos digitais de acordo com o contrato e fornecer as atualizações necessárias ao longo do tempo. O fato da reivindicação de desempenho ou prestação posterior poder ir além do programa de serviço original também não é alheio à legislação sobre vendas. Basta pensar no local de execução para o desempenho posterior ou na obrigação do vendedor de reembolsar as despesas de desmontagem e reinstalação de um item. Nesse aspecto, a minha opinião é que o direito à atualização é simplesmente uma forma especial do pedido de prestação complementar. Por fim, devem ser destacadas algumas particularidades desse direito de atualização. O direito do consumidor de obter atualizações é discricionário, de forma que a empresa pode sentar-se completamente dessa obrigação. Discricionário. Discricionário. Que a empresa pode sentar-se completamente dessa obrigação através de um acordo adequado. No entanto, isso deve ser feito de forma expressa e separada e com base em informações que devem ser fornecidas antes da celebração do contrato. Trata-se do fato de que a empresa tem que ele possa assumir a criação ou a venda do produto digital ou atualizar. Ele pode fazer isso antes. Não é algo totalmente obrigatório entregar essa atualização. A duração legalmente estipulada da obrigação de atualização é bastante significativa e baseia-se na vida útil esperada do produto ou bem pelo consumidor. Esse refrigerador, por exemplo, bem caro, deve durar pelo menos 10 anos, salvo acordo expresso em contrário. O produto digital ou refrigerador inteligente apresentará defeito se uma atualização necessária não for fornecida ou se ocorrer um mau funcionamento como resultado da instalação da atualização. Isso nós conhecemos, por exemplo, dos telefones ou computadores, que é necessário atualizar sempre para que funcionem bem.
Por último, deveria ter se considerado se a obrigação de fornecer atualizações deveria recair sobre o fabricante em relação ao consumidor, e não apenas sobre o parceiro contratual. No entanto, o legislador alemão absteve-se de introduzir tal alegação direta. Para terminar, gostaria de enviar uma calorosa saudação ao nosso colega Jan Dirk Harker, que infelizmente não está presente este ano, mas que certamente receberemos de volta ao nosso círculo muito em breve. Ele questionou logo no início, por que apenas 1 a 1? O que significa isso? Os problemas de classificação de contratos para produtos digitais surgem naturalmente também nas transições comerciais. Isso levanta, então, a emocionante questão do impacto dos novos parágrafos, novo 327 e seguintes do Código Civil nas transações entre duas empresas. Ob die neuen Regeln der 327 ausstrahlen können, ja, auf Verträge zwischen zwei Unternehmern. Ich will ein kleines Beispiel geben. Eu vou dar pequeno exemplo e aí termino. Imagine, por exemplo, transportador que tenha programa digital onde é coordenado para onde os caminhões têm que ir e que tipo de mercadoria vai ser entregue. Então, é um problema grande para a logística quando isso não funciona e nós não temos um regulamento de atualização em relação a isso. Isso é bastante interessante, essa discussão na Alemanha, se regras do direito do consumidor vão ser levantadas ou casos. E terminei aqui a minha palestra, espero ter mantido tempo e obrigado pela sua atenção. Eu vou passar, então, agora a palavra, mas antes agradecer ao professor Marcos pela essa brilhante explanação, que me fez pensar já em alguns questionamentos, se a gente tiver tempo, se não, para depois do almoço. Então, para não perder mais tempo, vou passar, então, a palavra para a doutora Caroline. Doutora Caroline, a senhora tem a palavra, por gentileza. Dear Professora Rosângela, dear Professora Rosângela, professora Karina, senhoras e senhores, muito obrigada por me receber aqui. Sejam bem-vindos ao tópico Ferramentas Digitais para Aplicação do Direito do Consumidor. E, de acordo com o meu título em inglês, a minha apresentação vai ser em inglês com a apresentação. Primeiramente, eu gostaria de me concentrar principalmente em duas manifestações das ferramentas digitais na reparação do consumidor. Ali embaixo, ok, do outro lado. Muito bem. Primeiramente, eu queria sugerir a coleta e a aplicação agrupada de reclamações de consumidores por meio de tecnologia jurídica. Vou começar resumindo esse primeiro grupo sob o título Reivindicações de plataformas de tecnologia jurídica. Alguns de vocês já devem estar familiarizados com as plataformas particularmente ativas, tipo MyRight, HelpCheck, Kony ou outras que existem na Alemanha e na União Europeia, que vocês podem ver as homepages Kony e que se anuncia como serviços digitais de reivindicações para direito do consumidor em geral. Isso diz respeito à afirmação conjunta de reivindicações de consumidores, por exemplo, como foi no caso do escândalo de emissões ou de aumento de aluguéis, de direitos de passageiros aéreos. As plataformas e os advogados associados fazem valer os direitos do consumidor em várias áreas do direito, desde multas, lei de locação, proteção de dados,
cassinos online, na licença paternidade, todas elas são oferecidas. Essas empresas atualmente não estão somente competindo com serviços jurídicos tradicionais prestados por advogados, mas também se envolvem no chamado fracking jurídico. O que significa isso? Elas lidam com a descoberta e aplicação de direitos que antes eram desconhecidos ou que não eram aplicados devido às despesas envolvidas. As plataformas de ações judiciais prometem aos seus usuários uma aplicação eficaz e sem riscos, oferecendo consultoria, análise jurídica, aplicação legal. Isso pode ser feito com pouco esforço e em questão de poucos minutos. Além disso, no caso das ações judiciais da plataforma, o provedor assume o risco do custo e ele só recebe uma taxa no caso de sucesso. Ele só paga essa taxa em caso de sucesso. Isso torna essa opção extremamente atraente para os consumidores. Nos tribunais, esses processos levam uma sobrecarga inaceitável para os juízes individuais. A questão de saber se as atividades de cobrança dessas plataformas constituem um modelo de negócios permitido ou uma consultoria jurídica inadmissível já vem sendo discutida há muito tempo entre acadêmicos e profissionais na Alemanha. Foi um dos tópicos do último German Lawyers' Day em Stuttgart. Ainda assim, os tribunais são muito cautelosos e críticos em relação a essas ações em massa e estão tentando evitar o ônus que elas impõem. Um plano novo é que o Tribunal Federal de Justiça emita uma decisão principal enquanto suspende as ações individuais. Também está sendo discutida a extensão de uma coleta de provas para muitas ações coletivas. Essa discussão está progredindo aqui. Do meu ponto de vista, eu gostaria de enfatizar que o Judiciário Estadual deve finalmente aceitar o desafio e enfrentar a concorrência por meio de mais digitalização. E o legislador precisa atacar algumas incertezas no mercado de serviços jurídicos. Até que ponto o mercado jurídico deve ser automaticamente aberto para os serviços jurídicos digitais prestados? Uma decisão legislativa será necessária nesse caso. No entanto, na Alemanha, a gente acabou de perder nosso ministro da Justiça e o novo ministro é o antigo ministro de Infraestrutura e que não foi muito bem sucedido nessa área. Eu, por exemplo, tenho pouca esperança de que ele vai se sair melhor como ministro da Justiça. Devemos observar que os consumidores precisam de ambas as coisas, serviços jurídicos qualificados e de fácil acesso. O uso de reivindicações em plataformas será particularmente adequado quando muitas circunstâncias semelhantes possam ser cobertas. Entretanto, os direitos do consumidor muitas vezes também dependem de circunstâncias complexas do caso individual que exigem uma análise detalhada de maneira que os conflitos não podem mais ser resolvidos de forma esquemática. Dessa maneira, o uso de reivindicações de plataforma pode ter limitações muito claras. Na Alemanha, recentemente, começou a ser introduzida a ação judicial, o processo judicial. No Brasil, eu sei que esse processo já vem sendo usado há mais tempo. A Alemanha está ficando para trás nessa área de ferramentas digitais no judiciário e em breve haverá um procedimento judicial civil online. A partir de 2025, os tribunais deverão conduzir processos civis de maneira totalmente digital, inicialmente em caráter experimental. O judiciário vai economizar dinheiro e tempo, assim como os cidadãos.
que poderão, então, fazer valer suas reivindicações em processos judiciais conduzidos digitalmente até um valor de disputa de 5.000 euros. Os procedimentos deverão ser totalmente digitais, ou seja, desde o ajuizamento da ação até a audiência, mesmo a audiência em vídeo, incluindo a coleta digitalizada de provas. E um projeto de lei correspondente foi aprovado em setembro, antes do colapso do governo alemão. Agora eu gostaria de abordar um outro tema que é o gerenciamento automatizado de reclamações. Do que se trata? Amazon, eBay, Alibaba, todas elas usam tecnologias sofisticadas de inteligência artificial para decidir quais são as mercadorias que devem ser apresentadas aos clientes. Essas empresas desenvolveram seu próprio chatbot baseado em IA. No caso da Alibaba na China, processa mais de 350 milhões de reclamações de clientes por dia e trata mais de 90% delas com sucesso. As infraestruturas de reclamações e as possibilidades de contato foram automatizadas, digitalizadas e podem ser usadas online. Essas são reclamações de clientes dentro de um procedimento pré-estruturado pelo fornecedor, que evita tanto a despesa de apuração de fatos adicionais, quanto a necessidade de responder a perguntas legais. Obviamente, nem o juiz, nem qualquer outro terceiro independente está envolvido na resolução de conflitos. Assim, o provedor possui uma posição quase judicial com relação ao seu próprio conflito. Os conjuntos de dados podem ser vinculados e até mesmo a criação e execução de contratos podem ser automatizadas e controladas de forma independente pela inteligência artificial. O gerenciamento de reclamações internas das empresas é baseado em critérios completamente diferentes, tem pouco em comum com uma administração independente da justiça e é duvidoso que possamos falar de acesso à justiça nesse sentido. No entanto, nós temos duas regulamentações relativamente novas na União Europeia, a Lei de Regulamentações dos Mercados Digitais, a Lei de Mercados Digitais da União Europeia visa exatamente a esses guardiões, chamados gatekeepers. No entanto, ela impõe obrigações principalmente no setor de B2B. Os provedores comerciais recebem proteção contra a plataforma do gatekeeper. O gatekeeper pode ser multado. Indiretamente, isso também visa proteger os consumidores que não podem ser impedidos de trocar de provedor, entre outros, mas não se trata de mecanismos de aplicação dos direitos do consumidor. A União Europeia provavelmente não vai conseguir monitorar o gerenciamento interno das reclamações da plataforma, mas pelo menos estão sendo feitas tentativas de submetê-los às regras de conciliação. Isso provavelmente só vai ser possível em caráter voluntário. Então, tem o ato de serviços digitais, aqui os serviços de conciliação é fornecido e esse mecanismo de coleta de provas é fornecido. E agora eu chego às minhas conclusões. Na minha opinião, a paridade de armas processual é particularmente relevante para a proteção do consumidor digital. Se compararmos apenas o esforço que pode ser feito pelos fabricantes, por exemplo, em termos de honorários advocatícios, etc., isso vai se tornar surpreendentemente claro. E no caso de consumidores, vale a pena que o réu use voluntariamente seus recursos financeiros que estão disponíveis em qualquer caso, em uma escala maior, para se defender. A igualdade de armas no tribunal praticamente não existe mais
pelo menos no que diz respeito à consultoria jurídica e organização. Os demandantes são chamados os one-shooters, ou seja, a parte lesada é reincidente. A digitalização pode criar condições equitativas nesse caso. Uma melhor aplicação da lei do consumidor pode levar a um fortalecimento da justiça e das instituições. Há mais de 20 anos, o número de processos civis recebidos na Alemanha e outros países europeus vem sofrendo um declínio significativo. No período desde 1995, os tribunais locais reduziram quase pela metade a sua carga de processos em 30 anos. Quando certos tipos de disputas desaparecem da percepção pública, uma parte da clareza jurídica, o desenvolvimento da lei, a uniformidade da jurisdição e o Estado de Direito são inevitavelmente perdidos. A aplicação eficaz da lei também desempenha um papel decisivo do ponto de vista preventivo, ou seja, como um incentivo para o cumprimento da lei. Assim, um dos principais benefícios das ferramentas digitais de aplicação da lei para o consumidor é que elas poupam tempo, dinheiro, em termos de psicologia e bem-estar, nervos aos consumidores. Na melhor das hipóteses, elas são hábeis em conscientizar os consumidores sobre os seus direitos, ajudam a garantir que eles sejam aplicados em condições de igualdade. Quero ressaltar que os desenvolvimentos digitais mencionados são cruciais para a aplicação dos direitos do consumidor. Eles vão levar a um melhor acesso à justiça para os consumidores, especialmente as reivindicações de baixo valor que geralmente ocorrem com as reivindicações dos consumidores e não são aplicadas e nem mesmo reconhecidas. A aplicação não será somente mais acessível, mas também muito mais conveniente e eficaz. A aplicação do direito digital do consumidor elimina a desproporção entre os altos custos do litígio e os principais benefícios. No entanto, essas ferramentas também envolvem um número razoável de riscos. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que nem todas as formas de ferramentas digitais de proteção ao consumidor têm uma orientação jurídica. Além disso, algumas ferramentas digitais de proteção ao consumidor também implicam em insegurança jurídica, simplesmente porque ainda não foram totalmente estabelecidas e, portanto, nem sempre podem ser facilmente integradas às estruturas jurídicas existentes. A última pergunta crucial que eu queria acrescentar: quais atividades devem ser reservadas para a profissão jurídica com seus requisitos legais, profissionais e possibilidades limitadas de taxas de contingência? Pelo menos na Alemanha eu posso ver isso. Eu vou chegar, então, a uma conclusão. As ferramentas de proteção ao consumidor podem ser usadas de forma eficaz para ajudar os consumidores a obter informações e orientações sobre seus direitos. O consumidor deve ter alternativas suficientes, incluindo recursos judiciais individuais ou coletivos. O judiciário estadual deve aceitar o desafio, aceitar o desafio e enfrentar a concorrência se o legislador aceitar a insegurança jurídica existente no mercado de serviços jurídicos. Os riscos associados ao uso podem, então, ser combatidos de forma eficaz por esses meios. O risco de resolução de conflitos sem lei, justiça e incerteza jurídica em relação à admissibilidade das ferramentas digitais de proteção ao consumidor se aplicam. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Caroline, pelas suas explanações. Nós terminamos pontualmente, né, mas as exposições, né? Então, nós temos uns minutinhos ainda de debate. Eu vou passar a palavra para a professora Rosângela Cavalazzi. Professora. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar nessa casa da nossa Procuradoria do Município do Rio de Janeiro e em companhia da nossa coordenadora, a professora Karina, professor Marcos, professor Caroline, e, principalmente,
com essa plateia qualificada que se traduz em amigos novos, professora Beth, por exemplo, e amigos, eu diria, consolidados, para não chamar de antigos, que seria a professora Cláudia Lima Marques, naturalmente, não é? Então, eu vou rapidamente fazer algumas pontuações em relação às belíssimas falas dos colegas, para mais incentivar o debate do que propriamente me colocar como uma intérprete, que obviamente não posso ser, porque afinal de contas nós estamos com a máxima aqui do direito, que a única interpretação real não é a do próprio autor, não é a única interpretação que vale realmente. Então, eu chamaria a atenção, e a partir da última fala da professora Caroline, sobre esse dilema que ela nos coloca e resolve, não é? O professor Marcos também resolve, mas ainda ficam dúvidas, evidentemente. E eu começaria do final sobre os riscos das ferramentas, né? Os riscos das ferramentas, e sabendo todos nós que essas ferramentas não são neutras, né? Embora sejam apresentadas como se fossem. Então, essa falsa neutralidade, ou essa neutralidade aparente das ferramentas, às vezes nos induzem a erro, principalmente nas relações contratuais. Então, é muito importante quando a professora nos chama a atenção de que a paridade dessas armas digitais seria muito relevante, mas, ao mesmo tempo, ela nos lembra que, afinal de contas, eu diria com exemplo, é um mito que a demanda habitual e a demanda ocasional estejam em iguais condições. Nós estudamos muito isso no campo das demandas, né? Principalmente se estamos comparando uma empresa de plano de saúde e um consumidor. Obviamente que eles não estão em condições iguais, né? Numa demanda judicial, nem muito menos numa demanda administrativa, obviamente. E isso nos leva a retomar uma questão que parece que é velha, mas eu acho que ainda se coloca, que é esse dilema do alcance da arbitragem. Aí eu botaria a arbitragem não só aquela da lei da arbitragem antiga, ou seja, uma forma de equacionamento do conflito fora do Poder Judiciário, mas em sentido lato, não é? Porque, afinal de contas, embora aqui no Brasil nós tenhamos resistido muitíssimo em relação à aplicação da arbitragem, e aí eu diria essa clássica, para o equacionamento de conflitos no campo do direito consumidor, obviamente que internacionalmente nós não podemos prescindir da arbitragem, não é? Seja em sentido lato ou estrito. Então, é pertinente quando a professora nos traz essas ferramentas, mas principalmente uma questão que ela considera fundamental, que é de que forma, não é, essas ações se colocam e, afinal de contas, em que medida, e aí trazendo a experiência da Alemanha, que, embora não tenha uma aplicação tão mais recente, né, da digitalização de todos os meios no tribunal, e nós temos, mas isso não nos coloca em vantagem, eu diria, talvez estejamos em desvantagem, aplica esse gerenciamento automatizado das reclamações. Mas vem novamente, nós temos uma experiência brasileira, que é o consumidor.gov. Eu não vou fazer juízo de valores, mas temos vários problemas e conflitos, porque se coloca numa posição de uma decisão no plano do Poder Judiciário. E aí, então, retomamos, né, de que medida, né, esse provedor está numa posição judicial, não em relação ao seu próprio conflito, mas em relação ao conflito que se estabelece naquela questão. E aí vem a pergunta, mas quem vai vigiar, não é, esse controle, não é, que as ferramentas têm? Essa é uma questão que me deixa mais inquieta, eu diria. E passando rapidamente, professor Marcos, que elogiou sobre a questão dos contratos de produtos digitais e o direito de atualização, e logo que ele inicia, ele fala que a forma mudou, né? E traz... Bem, eu sou do tempo do vinil, professor. O vinil, os discos em vinil, eu sou dessa época e estou muito feliz que tenham voltado. Não sei se a tradução ficou perfeita aqui, mas o fato é que a forma mudou, mas essa forma tem um conteúdo,
né? Ou seja, esse conteúdo também se explicita de forma diferenciada. Então, eu acho que o professor ele nos traz um caminho, né, para que nós possamos enfrentar a posição jurídica, e aí eu falaria não só da empresa, eu falaria do fornecedor mesmo, e as obrigações dele em prestar as informações devidas. Essas informações, elas não dizem respeito, obviamente, ao momento do início do contrato, mas como estamos num contrato com duração contínua, elas ficam ao longo do contrato. E a questão de que se pode ou não ser respondido pelo legislador esse caminho, né, para que o consumidor tenha mais liberdade. O professor ele traz o exemplo de um novo acordo que não esteja tão restrito como se nós estivéssemos dentro do espartilho, né? Achei belíssimo exemplo. Mas o fato é que esse direito à atualização é um direito, como o professor disse, disponível, com duração baseada na vida útil do produto, e, principalmente, ele recai ou deve recair sobre o fabricante ou o parceiro que realiza esse contrato. Toda a questão, e aí o professor enfrenta novamente, são os problemas de classificação do contrato, que não é uma classificação simples, porque nós estamos falando da natureza do contrato. E nós aprendemos com o direito alemão que, se nós queremos restringir as possibilidades de interpretação do conteúdo de um contrato, nós temos que codificar, né? E todo o processo de sistematização e codificação do direito, que aprendemos com o direito alemão, né, com a experiência alemã, nos traz, novamente, esse espartilho, eu diria. Novamente, pouca margem para num processo de interpretação, produzir novos sentidos, não é? O novo conteúdo para aquela relação contratual. Então, não fiquem abertos, de modo nenhum. Os professores eles trouxeram as soluções, mas eles abriram novas janelas e isso nos inquieta. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma pergunta, uma perguntinha rápida. Nós temos tempo ainda. Bruna? Eu tenho duas perguntas, na verdade, mas se o tempo tiver limitação do tempo, eu posso reduzir para uma, não tem problema. Para perguntar ao professor Marcos, eu tenho muita dúvida sobre a aplicação na prática desse critério da vida útil do bem, não só para o fornecimento do dever em relação ao dever de atualização das informações, mas até para a proteção do consumidor, porque eu acho que com o avanço digital, vou usar o exemplo do iPhone, por exemplo, eu esperaria que um iPhone tivesse uma vida útil de mais de 10 anos. Só que o que acontece na prática? A gente recebe mensagens para atualizar o sistema, e aí, em menos de 5 anos, ele já chega a um limite que fala não dá mais para atualizar, a maioria dos aplicativos não funciona e você tem que comprar um outro. Então, a vida útil do produto que foi vendido ela é muito encurtada. Eu não sei, na experiência alemã, se tem esse debate sobre essa questão da vida útil. Se, por exemplo, chega uma etapa em que o fornecedor pode falar não tem mais como atualizar esse produto, porque o sistema operacional já se tornou obsoleto, o que o consumidor pode fazer num cenário desses? E, para a professora Caroline, eu queria perguntar também, eu não entendi se essas plataformas que oferecem esse serviço de representação, se elas chegam a utilizar a inteligência artificial, ou se são seres humanos oferecendo esses serviços por meio da plataforma. Aqui no Brasil, a gente está tendo muita discussão, eu acho que ela está sendo embrionária mais no judiciário, que a gente começou a ter uma discussão porque alguns juízes começaram a usar a inteligência artificial para ajudar a elaboração de sentenças, fundamentação. Isso está sendo questionado até que ponto isso é acesso à justiça, porque a gente não está lidando mais com o ser humano, é a inteligência artificial fazendo a sentença, prolatando a sentença. Perguntar também como que a professora entende o acesso à justiça, se for
na perspectiva do uso da inteligência artificial nessas plataformas e no judiciário. Wer möchte zunächst? Wollen Sie anfangen, Professor Marcos? Ja, vielen Dank für Muito obrigado die wertvollen Hinweise und pelas dicas muito preciosas e pela pergunta também que tem muitas implicações sobre a utilização da codificação. Sim, é verdade, nós precisamos de um arcabouço e o que conseguimos foi esse espartilho deixar um pouquinho mais folgado, certo? É assim que a gente pode pensar nessa analogia. De forma que a gente possa colocar isso de um tamanho suficiente, não seja tão concreto. Então, se a gente pode trazer essa apresentação para esse espartilho, ou se a gente vai ter que classificar em outros tipos de vestimentas, são alguns detalhes que podem fazer diferença ou não, se é uma questão digital, se é uma questão de ser um bem durável, da parte do consumidor, são as informações que ele recebe, e aí existem essas regras que estão escritas e que se adaptam para ele. É bom que a gente possa ter esse espartilho como um produto digital que possa se aplicar para outros produtos em relação à disponibilidade, em relação também ao ciclo de vida. Eu acho que é sobre isso mesmo. Talvez não seria a mesma obrigação para uma empresa sobre o ciclo de vida e as expectativas do consumidor. Pode ser feito de maneira diferente, mas ele deve dizer anteriormente, por exemplo, o meu telefone, eu vou atualizar a cada 5 anos e aí só até 5 anos e aí acabou. É uma coisa que deve estar separada, isso deve ser feito antes do contrato. E também pode ser uma questão do preço. Não precisa ser assim, mas pode evitar que aconteça exatamente isso que você comentou. Você compra uma coisa e depois de 2 anos você vai receber uma resposta: não, sinto muito, não pode mais atualizar porque esse software não funciona mais. Se você não limita isso, existe essa expectativa por parte do consumidor e a empresa precisa disponibilizar uma plataforma paralela que possa atualizar, e as consequências jurídicas deve ser que nós precisemos garantir isso ou terminar o contrato ou cancelar o contrato justamente porque ele tinha uma expectativa de 5 anos e que não foi, de mais de 5 anos e não foi cumprida. Então, depois de 8 anos, depois de 9 anos, você pode ver isso e não limitar isso de acordo com o prazo de garantia que a gente já assume como dado. Então, a empresa também pode chegar e dizer: eu não vou fazer nada, somente durante um determinado tempo. Mas isso é uma coisa que precisa estar explícita. Eu queria realmente falar sobre esse problema. Prezada Rosângela, prezada Bruna, muito obrigada pelas perguntas que realmente mostram esses pontos de vista. Acho que não tem ninguém que possa responder perfeitamente a essas perguntas nesse momento. A gente pode fazer uma aproximação. Eu vejo que existem situações onde o consumidor
não conhece ou não aplica os seus direitos porque a plataforma ou o fornecedor já regulamenta aquilo e aquelas regras não são conhecidas e realmente não sabem ou não mostram quais são os direitos que o consumidor tem. Nós temos uma situação em que você não tem a clareza de quem é a parte do contrato, você não sabe se é a Amazon, se é a Alibaba, se é o fornecedor pequeno, você não sabe quem disponibiliza o produto, porque tem todo esse marketplace, você comprou a partir dali, e é uma situação realmente crítica. No entanto, eu acho que a ideia de utilizar esses gatekeepers, esses guardiões, é muito boa para onde exista esse ato de regulação. Tem uma relação triangular pela plataforma que decide tudo e que controla de uma outra maneira como nós conhecemos na nossa relação contratual de duas partes. E eu concordo com vocês dois, isso é um problema quando os problemas se distanciam da justiça, e como a professora falou também sobre a questão da robotização. Na Alemanha, nós vemos essa situação de maneira muito crítica. Foi investido tudo em litigações de consumidores, em arbitragem. Na justiça não se investe tanto. Os equipamentos, o pagamento dos juízes não é especialmente bom. Então, as empresas investem muito mais para que essa qualidade não seja garantida. Então, são questões que não têm a ver exatamente com a digitalização, mas é uma questão política de qual é a importância, ou quanto é importante um sistema de justiça que seja realmente forte. A gente pode falar que melhoramos a justiça e a gente não vai conseguir um artigo de jornal você falar assim, eu consegui melhorar a justiça. E que direitos a pessoa tem quando você não tem essa garantia? O Marcos já respondeu isso. E tem essa questão do investimento da aplicação nesse direito, seria muito mais alto. Por exemplo, um contrato que tenha um valor de causa muito menor, talvez não valha a pena. Em relação à inteligência artificial, não é segredo que as plataformas usam isso, apesar de você ter uma definição muito mais extensa do que a inteligência artificial. A gente está falando de algoritmos. E até que ponto a justiça pode fazer isso? Essa é uma pergunta que é feita com muita intensidade na Europa. Existe quase um consenso de que o juiz tem que ser uma pessoa, um ser humano, mas que possa usar a ajuda de ferramentas como a inteligência artificial. E os escritórios de advocacia também usam essas tecnologias. E eu acho que a justiça deve estar no mesmo nível. Eu não vejo como uma coisa crítica que a justiça use as melhores ferramentas digitais. Eu espero que eu tenha respondido, senão a gente pode elaborar mais essa pergunta, senão muito obrigado. Bem, eu agradeço a todos a paciência, já são quase 12h21, está na hora da gente almoçar e voltar às 14h para o último painel. Muito obrigada a todos pela presença.